Boa tarde para todo mundo, né? Gente, parece que vocês... Gente, vocês estão meio fracos. Feijão estava fraco? Vamos fazer um boa tarde de verdade, porque o mercado da telecom, ele não aguenta gente fraca, não. Boa tarde, gente! Aí sim, agora eu estou inspirado a começar a palestra. Gente, primeiramente é uma honra estar com vocês aqui. Eu sou o Leandro Quintão. Agradecer o Elton, ao Siena, um grande amigo, por estar mais uma oportunidade de estar falando para vocês aqui. Eu já atuo nos provedores e o Paraná é o estado que mais eu atendo provedores no Brasil. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas coisas que mudou. Antigamente no mercado da telecom eu falava muito de venda, vão vender. E esses dias eu tomei um susto tão grande que eu abri o RI da BrisaNet e eu caí da cadeira. A BrisaNet no mês de outubro ela colocou, sabe quantos clientes, Dimas? 1.485 clientes na base. Uma empresa que está presente em 60 cidades, tem mais de 1 milhão de assinantes, colocar um saldo de aditivo de vendas de 1.485 clientes. É um tapa na cara. O mercado parou de crescer, o mercado embaçou. Sim, o mercado de telecom mudou a chave. Nós vimos de um cenário antes da pandemia que só 40% a 50% das casas brasileiros tinham internet. Hoje nós estamos na casa de praticamente mais de 80% de pessoas com a internet em casa. Hoje no Brasil, eu tive na MWC agora. Quem aqui foi na MWC em Barcelona? Arthur Coimbra estava lá. Quem mais aqui estava presente? Nós tivemos a MWC em Barcelona, na maior feira de tecnologia da Europa e do mundo, falando de telecom. Conectando com grandes players para entender o que vai ser o cenário, o que vai acontecer, o que lá fora está acontecendo. Tive a oportunidade de visitar algumas operações em Roma, em Andorra, de ver um pouquinho como que os provedores estão trabalhando nesses países. E o que eu comecei a entender muito forte, no mercado da telecom hoje, nós temos que mudar a nossa percepção. Não dá mais para vender como antigamente, não dá mais para querer empurrar preço. Por que então que você está me falando isso? Hoje eu trouxe uma visão bem legal para vocês, para a gente começar o nosso evento para refletir. O que acontece com muito dono de provedor e gestor? Está todo mundo muito enfiado na operação, o dia a dia do negócio, olhando, está ali. Eu conheço pessoas, Lúcio, sabe o que eles fazem? Tem dono de provedor que ainda está mexendo com a instalação, você acredita? Ele vai com o técnico, põe a roupinha, acha bonitinho lá fazer a instalação, fica envolvido no operacional. E quando a gente começa a sentar e pensar nos negócios, nós temos que começar a olhar para as empresas hoje com essa visão aqui, ó. A visão de drone. O que você quer me dizer isso aqui então? Vamos lá para a gente entender. O que acontece com uma empresa muito forte? O certo é o seguinte, sua operação, está aqui a execução, está aqui o nível tático que são os supervisores e o nível estratégico, o dono pensando na estratégia. Porque alguém na empresa tem que pensar na estratégia, para onde que a gente vai. Quando você, ontem à noite saiu o RI da Unifique, né? O RI é o relatório de investidores para o mercado. A Unifique serve de base que eu uso nas grande parte das minhas consultorias, os dados da Unifique como EBITDA, resultado operacional, para quê? Para a gente ter uma base de comparação com o nosso negócio, porque a gente compara o nosso negócio com o quê? Aí vem a danada fala, qual o churn ideal? O indicador mais importante na telecom é qual? O churn. Se seu churn for muito alto, você está destruindo dinheiro. E a Unifique ontem mostrou para o mercado o seguinte. A Unifique cresceu ano passado em base orgânica, de acordo com o relatório da RI, ela cresceu 10% o seu aditivo de base. E ela teve um churn de 1,63. O que serve de referência? Nosso churn tem que ser melhor da Unifique, que é a Unifique. Por que isso? Que então a Vivo mostrou isso também, saiu o RI dela agora em janeiro. O que demonstra? Que nós temos que olhar para a nossa operação com um olhar diferente. Tem muito dono que está naquela fase o seguinte, é só colocar cliente, vão baixar ticket, 3 meses a R$79, 3 meses a 59, vende a qualquer custo, não faz consulta de Serasa não, vai pondo todo mundo na base. E aí depois vira o quê? Churn alto. Churn alto, a gente está destruindo valor. Então, o que a gente tem que começar a pensar daqui para frente? Nós temos que começar a olhar a nossa operação com outro olhar.
E essa é a reflexão que a gente começa no nosso evento aqui hoje. O que você quer me dizer aqui então? Nós estamos passando por mudanças. O mercado mudou, a economia nossa está totalmente desafiadora. Ontem a Copom já deu mais um susto na gente ontem, já aumentou a taxa de juros e vai continuar aumentando, porque o país gasta mais do que arrecada, está torrando dinheiro o governo. Então o que nós temos que entender? Dá para fazer loucura no mercado da telecom, gente? Dá ou não dá? Não. Eu conheço gente que está abrindo cidade, sem planejamento, sem fazer uma pesquisa de mercado. Aí sabe o que acontece, Dimas? O cara gasta 1 milhão numa cidade e não põe 400 clientes. Eu conheci uma operação lá na Bahia, o cara me chamou para ajudar eles fibraram uma cidade na Bahia. Sabe o que aconteceu, Lígia? Fibraram a cidade inteira. Aí, 2 anos de operação, trouxeram o Léo Santana de helicóptero para ser o garoto propaganda, cantando, eu sou o dono daquele negócio todo. O Léo Santana, no trio elétrico. Sabe quantos clientes esses caras têm depois de 2 anos de operação? 436 clientes, vi no site da Anatel ontem. O que acontece? Dá para fazer loucura? Não dá. Nós temos que ter uma reflexão diferente para o nosso mercado da telecom, aprender agora a visão de gestor. O mundo está mudando, gente, inovação. Não dá mais para a gente inchar a operação e pôr pessoas. Hoje nós temos que ter processos automatizados. Se eu contar umas coisas para vocês, vocês não acreditam. Só de você colocar uma automação de cobrança na sua operação, enviando de forma ativa a cobrança, você já reduz 2, 3 pessoas na sua operação. Se você trabalha com lembretes melhores para cobrar do cliente, o cliente hoje, existe um negócio que a gente tem um problema muito sério no nosso provedor. A gente acha que é cancelamento por inadimplência, mas não é cancelamento por inadimplência. Sabe o que é? Muito cliente vai dando sinais para a gente. O cliente, o brasileiro tem um problema muito sério. Sabe o que o brasileiro faz? Ele está insatisfeito, ele para de pagar. Porque a grande maioria de nós não está monitorando o cliente. Tem alguns sistemas que estão aqui expostos, um deles é a HubSoft. Ele tem um sistema lá que é o seguinte: se o cliente ficar desconectado mais de 24 horas, abre um atendimento automático para a área de suporte e ligar para saber o que está acontecendo. Porque nosso papel hoje é cuidar do cliente. Nós ficamos esperando, a inadimplência esse mês foi alta. Por que foi alta? Não sei, porque o povo está ruim para pagar mesmo. Aí você vai pegar o cliente de inadimplência, esse cara ligou 6, 7, 8 vezes no suporte, falando que a internet estava lenta, e aí o cara do suporte, deixa eu trocar de canal aqui. Voltou. Aí o cara continua ligando, e ninguém busca resolver o problema do cliente. Aí esse cliente vira o quê? Um cancelamento. O mercado está mudando e a gente está vendo tanta inovação. Eu vim da feira agora, o Fábio estava lá com a gente na feira, a gente viu o quê? IA, robotização, automação. Leandro, mas e o lado humano, Leandro? Qual que é a diferença de um provedor para uma Vivo e para uma Claro? É o quê? O que a gente tem de diferencial? Atendimento. Nosso diferencial é atendimento. Só que, Leandro, eu fico com medo de colocar uma inteligência artificial. Calma, nem tudo também dá para pôr inteligência artificial, mas você consegue automatizar os processos. Então nós temos que começar a aprender a ser antecipado, se antecipar um pouco. Então o que é mudança? Olha isso aqui, o que é mudança? Mudança é a gente entender o que está acontecendo com o mercado. Só para vocês terem uma noção, eu peguei essa semana o relatório de investidores da Vero. Eu falei assim, cara, deixa eu entender como que está o jogo do mercado. Porque na telecom, tem muita gente que ainda está com a visão amadora. Ninguém está olhando com a visão de drone, olhando os números. Tem dono de provedor que eu perguntei, qual que é o churn? Ele falou, o que é isso? Quanto que vendeu? Vendeu bem. Eu falei, qual que foi o saldo? Eu estou devendo esse mês. O que eu coloquei com o que saiu, faltou cliente ainda. Essa é a derrota do provedor. Quando ele chega no mês e compara o que vendeu com o que saiu, fica negativo. Aí o trem está ficando feio, está no vermelho. Aí pode chamar o SAMU que o trem está vermelho. Então o que nós temos que entender hoje nesse mercado? Nós temos que entender que o jogo mudou. Não dá mais para brincar nesse mercado de telecom. A gente tem que desenhar processos, entender as mudanças que estão acontecendo. Olha essa aí. Aperta um play para mim.
Polly. Goodbye, Polly. O mais engraçado é que quando você vai mostra esse vídeo nos treinamentos, nas reuniões de mentoria, a primeira coisa que um cara da área técnica fala, tem que colocar rede mesh na casa do cliente. Isso aqui é o que vai chegar, é isso aqui que está chegando no mercado. Ô, gente, hoje não dá mais para pensar, mas hoje nosso papel é entregar uma boa experiência de conexão na casa do cliente. Então, o que você quer me falar aqui? Então, no mercado de hoje, nós da Telecom, vocês estão vendo a Brasil Tecpar, vocês estão vendo o movimento da Desktop, estão vendo o movimento de várias empresas incorporando vários provedores grandes comprando os pequenos. Nós estamos tendo um mercado brasileiro que alguns não podem se silenciar. A Vero comprando juntou com a Americanet. O mercado está acontecendo. E no mercado da Telecom, como eu falei para você, só tem 3 caminhos. Qual que é os 3 caminhos que você tem? Primeiro, muitos estão estressados quando comparam os números de churn, comparam os números que o mercado não cresce. Tem muito provedor que era um Viagra em pessoas, só queria que o trem crescesse. Só que o mercado mudou. O mercado da Telecom está resumido o seguinte: você tem 3 caminhos com o seu provedor daqui para frente. O mercado vai crescer aqui então? Não vai crescer. Hoje o cliente só nos larga por 3 motivos. Primeiro, se o seu serviço for ruim. Se o seu suporte, exemplo, quem que é da área de suporte, que atende ao cliente, suporte? Tem alguém que é da área de suporte? Suporte. Hoje é assim, ó, isso é premissa minha dentro de qualquer operação que a gente dá consultoria. O cliente só pode esperar 15 segundos para ser atendido no saque por um atendente. E ali, nós temos que resolver 50% a 60% dos problemas dentro do saque. Por isso que vocês têm que colocar uma ferramenta de TR69 para ser preventivo, se antecipar. Aí depois disso vai para a rua. O cliente não pode, do momento que ele entrou em contato no saque, se tiver necessidade do técnico ir na casa, ele não pode esperar mais de 24 horas de SLA. Nós fizemos um estudo com clientes de cancelamento, eles cancelaram o seguinte: eles ficaram 2 dias esperando, do momento que ligou no suporte, até o técnico ir em casa. O que esses caras fizeram? Cancelam. E quando cancela, sabe o que a concorrência está fazendo? A concorrência cresce na nossa incompetência. A concorrência cresce na nossa incompetência, porque o suporte não funciona, o técnico chega na casa do cliente, não faz um serviço bacana. E aí, o que mais? Então, primeiro, segundo motivo que faz o cliente sair da gente, combo de serviço. Hoje não tem como você não ter uma TV, um SVA, alguma coisa de diferencial. Comparando o RI da Vivo, uma coisa ficou uma referência para mim: 30% do aumento de ticket da Vivo, não, da Vero, 30% do aumento de ticket da Vero veio através de SVA de streaming. Resumindo, sabe qual que é o nosso erro? A gente foca muito em montar uma área de renovação de plano. E nós temos que pegar a nossa área de renovação e transformar numa área de venda de serviços. Por quê? Porque nós precisamos de alguém para ajudar a aumentar o ticket do negócio. Não adianta só você lançar um marketing bacana, igual o tráfego pago. Às vezes você gasta horrores de dinheiro com tráfego pago. Chega os leads, mas quando você vai apurar no seu CRM, realmente mais da metade veio por indicação. Não veio pelo tráfego pago. Então o que nós temos que entender daqui para frente? Primeiro, a gente precisa ter combo de serviço. Mais um dado para vocês: 88% de toda venda da Vivo sai com combo de chip de telefone. Você sabe qual que é a coisa mais interessante, Dimas?
que a grande maioria dos nossos vendedores, eles não sabem o que eles estão vendendo. Você quer que o cara vende um streaming, mas você não treina o cara no streaming. Você não dá para o cara um acesso do streaming. Um dia eu cheguei numa operação e falei, cara, me vende um SVA. Sabe o que aconteceu? A menina falou, eu não sei, mas eu sei te falar as fofocas do Léo Dias toda. A gente tem que ter um trabalho muito forte de treinar o nosso time em cima do SVA, do produto que vai trabalhar, se é um streaming da Globo, o streaming da Max. Então nós temos que entender tudo isso. Segundo caminho que está acontecendo muito, provedor consolidando com outro. Um se juntando. Por quê? A gente sabe que o lucro da telecom, cada dia ele vem diminuindo. A gente não está trabalhando aumento de ticket, e o que acontece? Como a gente não trabalha aumento de ticket, o custo sobe mais do que a receita. Você imagina, todo ano o salário aumenta, todo ano os custos aumentam. O governo ano passado julgou aquela tributação em cima da gente, aquele aumento em cima de drop, de vários equipamentos importados, o governo julgou um imposto gigante em cima da gente. Todo o custo sobe. E quem paga essa conta? A gente dentro da telecom. E o que acontece? A gente não trabalha aumento de ticket, um concorrente dentro da mesma cidade, os dois ficam prostituindo. Eu lembro da história da pizza, que meu professor contava, Márcio Cobre, falava, Leandro, tinha 2 pizzarias na cidade. Uma falou assim, eu vou vender a pizza R$100. A outra falou, eu vou vender a 90. Aí o outro falou assim, eu vou vender agora 80. O outro falou, eu vou vender a 30. O outro, eu vou vender a 10. O outro, eu vou pagar para o povo comprar. Resumindo, quebra. Exemplo disso é Ricardo Eletro. Vendia mais barato que todo mundo. O maior sonegador de imposto de Minas Gerais. Até um pai do dono do provedor que prendeu ele. E resumindo, não adianta vender mais barato. A gente precisa vender o produto que realmente vale. A gente precisa ter retorno em cima do que a gente vende. Então o que eu quero dizer? Esse é um dos caminhos, por isso que o pessoal está juntando, para se tornar mais competitivo. E o terceiro caminho, é o caminho que todos nós temos que começar a levar. Nós temos que focar no provedor em quem? Pessoas. Todo provedor que eu vou dar consultoria, a primeira reclamação, Leandro, não tem gente. Não tem gente. Técnico, Leandro, nós estamos rezando a missa para ver se aparece. Está difícil não tá, gente, mão de obra? Está difícil, o mercado brasileiro está difícil achar gente para trabalhar, gente com vontade. Porque meia boca tem um tanto. Mas gente com vontade, com tesão está difícil. Só que também tem um erro nosso aqui, a gente precisa melhorar isso. Trabalhar gestão, serviço e experiência. Então o que eu quero trazer para vocês? A primeira coisa que nós temos que entender, no mercado de hoje, não há espaço para amadores. Não dá para você ser mais ou menos. Você tem que saber olhar para o seu provedor, olhar os números certos. Eu vou passar todos os números ideais para você fazer dentro da sua telecom. Então vamos resumir o que nós temos que fazer para a nossa telecom se manter firme e dar retorno. Para a gente ter lucro, porque uma empresa ela é feita de lucro. Primeira coisa, venda. Segunda, processo mais KPI. Você tem que ter processo claro, definir os processos do seu negócio, como que tem que ser a instalação, como que tem que ser o suporte. Quer ver eu te ensinar uma coisa aqui? Quem aqui é supervisor de venda, levanta a mão para mim. Supervisor de levanta, aceita Jesus, deixa eu ver. Isso. Vou contar para você, da Zaz, né? Te contar um negócio sensacional para treinar seu time de vendas. Vai no chat GPT, alimenta ele bonitinho, explica para ele que agora ele é um cliente de telecom, coloca lá os perfis e manda seu vendedor vender para ele. O chat GPT virou uma ferramenta de treinar vendedor. Aí ele vai avaliar o vendedor e dar feedback. Sabe o que eu faço muito hoje? Eu pego os atendimentos de retenção, de suporte, eu jogo tudo no chat GPT, avalia para mim, olha o que está errado, porque tem gestor ainda que fica analisando atendimento, eu mando tudo no chat, aí vai me entrega aqui, ó, é isso aqui que está ruim. A gente tem que usar a inteligência ao nosso favor. O que mais que então? Processo, outra coisa, jornada de experiência. O cliente, gente, compra e vive uma experiência. Não é só entregar o básico, o cliente quer viver uma experiência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles vão falar para mim se é possível ou não. Um provedor, numa região pobre, conseguir ter um ticket de R$109, com um concorrente vendendo a 39, outro vendendo a 79, esse cara domina 60% do share da cidade e tem um churn de 0,5%. É possível? Sim ou não? Tem uns que vão ficar com dúvida, Leandro, você está doido, fumou maconha? Não.
é o seguinte: qual que é o segredo desse provedor? Experiência. A experiência começa no processo de venda, saber vender para o cliente certo. A gente não vai vender para todo mundo, a gente vai vender para quem realmente está disposto a pagar pelo nosso serviço. O segundo passo é o processo do técnico na casa do cliente, fazer a instalação no lugar certo, ver qual televisão, deixar tudo conectado, porque um cliente com a casa conectada, ele não cancela. Terceiro passo, feedback, ligar para saber como que está a experiência, como que foi tudo isso. O cliente quer saber disso tudo. Isso é jornada de experiência, ter suporte rápido, entender que quando o cliente precisar, o técnico está lá. Leandro, o que mais você quer me dizer? Liderança. Tem muita empresa que não tem líder, tem cone humano. Existe líder cone humano, só existe lá, sabe que tem, mas não resolve nada, não faz nada. Tem muito líder que não está com essa visão de drone aqui, ó, olhando os números do negócio, olhando os atendimentos. Tem muito líder que não está fazendo isso. Tem muito líder que é avatar, sabia? Avatar. Está lá só em corpo presente, porque mesmo não resolve nada. Então o que nós temos que entender? Precisamos trabalhar isso e o outro. Precisamos ter custo e principalmente ter lucro. Então como que a gente faz isso? Então, a primeira coisa, vamos falar de setor comercial. Todo mundo fica vendendo soluções mágicas, eu gosto disso. São mais de 1.500 eventos pelo Brasil, treinando equipe de vendas, mais de 1,5 milhão de pessoas treinadas em vendas. Leandro, eu quero ter um time que vende. Eu falei, beleza, só que eu vou te contar uma coisa de vendas. Você só vai vender, o tráfego pago deixou o nosso time de vendas preguiçoso. Porque o time não gosta de prospectar. O time não gosta de buscar cliente. O pessoal fica como? Como que é a central de vendas de um provedor hoje? Fica o pessoal parado, esperando, vai chegar o lead. Aí chega o lead. O que acontece? Os caras tiram pedido. Tira pedido. Hoje nós não temos venda no provedor, é tirar pedido. Você gasta 50, 60 mil de tráfego pago, chega o lead, você tem que ter o cara pelo menos um pouco preparado para tirar o pedido. Porque tem gente na central de vendas que desvende. O cliente chega querendo comprar, desvende. Demora para responder 2 dias para o cliente. O cliente, eu tenho uns atendimentos, eu tenho que trazer isso para as palestras. Tem uns atendimentos que é umas peças raras. Tem um atendimento um dia de um cara assim no provedor que eu fui testar o atendimento. Eu perguntei, moço, eu queria saber sobre os planos. Ele foi, me mandou o cardápio do restaurante, assim, ó, escolhe qual que você quer. Aí eu falei, mas tá bom, eu quero o mais barato. O que o cliente sempre vai falar? Eu quero mais barato. Então a gente precisa, Leandro, pensar hoje quanto que está convertendo. Para mim, dentro de um indicador de vendas, anotem para vocês não esquecerem. O indicador de vendas mais importante de um provedor para mim é a taxa de conversão. Quantas pessoas os procuraram para comprar e quantos estão comprando. Isso para mim é importante. A venda é sucesso disso. Leandro, então quanto que tem que ser? Nós temos que vender para mais de 53% das pessoas que nos procuram. Como que você fala isso? Então, exemplo, tráfego pago é um negócio muito complexo. Chega muito lead que não funciona, lead Gasparzinho. Chega o lead lá e não responde, só que você não vai desistir desse lead, você vai fazer um remarketing, tudo isso muito bem trabalhado. Só que você tem que medir, é igual a venda PAP. O PAP já foi bom? Demais da conta. O porta a porta era uma delícia, vendia com uma beleza. Só que porta a porta hoje, dependendo da situação, né, Nilson? É um problema. É mais estresse do que venda. Por que eu quero dizer isso para vocês? A gente tem que medir resultado. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que medir. E aí, então o que é medir? Isso aqui para mim é a coisa mais importante de vendas. Aqui para mim está a estratégia de venda que toda empresa tem que adotar. É o funil de vendas. O que é o funil? Quantas vendas estão entrando? Como que está a conversa? Como que está a apresentação dos produtos? O que está negociando e quanto está fechando? Tem empresa que não controla os leads, coloca um CRM na sua empresa. Coloca para monitorar os vendedores, porque o que a gente não gerencia, a gente não controla. Então a gente tem que gerenciar. E aí vem os 3 problemas que a gente tem dentro do âmbito de vendas, do lead. Existe lead quente, morno e frio. O lead quente é aquele, Fábio, que chegou, eu quero a internet, você mostra, pode instalar. Aí eu tenho outro que é o lead morno, é o cara que falou, não, eu vou pensar, vou ver com a minha esposa. Sabe o que acontece? Esse cara, muitas das vezes, os vendedores não retornam para ele. E venda de internet, olha isso aqui para vocês guardarem. O cliente compra em até 36 horas.
Se você demorar mais de 36 horas para retornar, alguém vai vender no seu lugar. A venda tem que ter agilidade. Mas que então, o que mais você quer me dizer? Aí tem um lead frio, que é aquele cara que está com contrato de fidelidade, aquele cara que pensou, mas vai analisar. Qual que é o problema que eu tenho? 80% dos vendedores só focam aqui, ó. Eles não são vendedores, são tiradores de pedido. E a gente precisa ter a gestão dos CRMs para que o nosso time comece a focar aqui. Isso é gestão de vendas. Essa é a mágica que muita gente vende, que é o básico, o arroz com feijão. Que é a gente gerenciar como que está cada nível das pessoas que estão procurando comprar conosco. Que então, outra coisa que você falou muito ali, de vendas, e o outro, experiência. Eu quero que você pegue na mão do seu colega do lado, pega na mão do colega do lado. Só nenhuma pessoa, só nenhuma, escolhe na mão. Vou mostrar para vocês o que é experiência. Olha nos olhos dessa pessoa, pega na mão, olha nos olhos. Sem maldade, sem a quinta série, pelo amor de Deus. Olhe nos olhos e você vai falar para ele o que é vender com experiência. Fala assim, hoje, pega na mão, hoje eu não vou te vender nada. Tudo bem? Mas hoje, fala, mas hoje eu quero te proporcionar uma experiência incrível. Você topa? Isso é vender. Salva de palmas para vocês. Isso é vender. A gente vende experiência. Se eu perguntar para vocês qual que é o lugar que vocês gostam de ir, aquele lugar que te proporciona a melhor experiência. Ninguém quer comprar nada. As pessoas querem viver uma experiência. Então o que é experiência? A experiência mais básica, além de ter o melhor serviço, a melhor estrutura, é a gente fazer um básico, um pós-venda. Só uma pessoa ligando no pós. Tem um provedor que a gente adotou o seguinte, acabou de instalar, a menina já liga e fala assim, tudo bom, acabou de fazer a instalação aí, deu tudo certo, você já testou, você já está vivendo o nosso ecossistema de grandes conexões. O que é isso? Porque é seleto as pessoas que têm isso. Ainda vende para o cara exclusividade. Então o mercado está mudando. Então, como que a gente trabalha essa experiência? Então vamos trazer uma visão para vocês? Aqui é o modelo de CS na Telecom. A gente não falava de CS há um tempo atrás em provedor. A gente só falava de área de qualidade. Então nós desenhamos uma estrutura que funciona nos provedores hoje. E eu vou falar para vocês bem simples. Venda consultiva, entender o cliente, ver o que o cliente tem que comprar. Segundo passo, instalação consultiva, casa conectada. Sempre que você está lá na casa de um cliente, vai na privada e mede qual o sinal que está chegando. Vocês não sabem, mas é uma brincadeira assim, mas o grande caso de hemorroidas no Brasil aumentou. Por quê? Porque o povo fica na internet. Acabou a era do jornal que você levava para ler. Hoje o povo fica no celular. Então tem que medir a casa toda, boas-vindas, feedback, reduzir recorrência de manutenção. Gente, em 3 meses, nenhum cliente pode ter mais de 2 incidências de ligação no suporte ou de manutenção com problema. Segunda coisa, gestão de quarentena. O cara que está tendo problemas contínuos, monta uma planilhinha ou cria um atendimento para que você monitore esse cara constantemente. Para que você possa ligar, dar feedback para ele. Por quê? Porque esse cara que está tendo muito problema, ele vai virar um cancelamento. Então você monitora. Outra coisa importante, ouvidoria, que é a retenção. Fica tratativas rápidas na rede social. Tem gente que não responde nenhum reclame aqui da empresa. Pesquisas de NPS. Tem uma ferramenta que chama Zap SP. Você coloca no seu sistema e você manda pesquisa para os clientes da base. Você manda uma pesquisa para o cliente receber. A pesquisa é o seguinte, NPS é o Net Promote Score, é uma pesquisa de mercado com os clientes. A pesquisa é o seguinte, eu vou mandar para o Rafael, como você está se sentindo com o nosso serviço? Você está satisfeito? É uma pergunta só. Para que você faz isso? Então sai mandando para todo mundo? Não. Você tem uma base de 10 mil clientes, vai mandando por batelada no início do ano. Por quê? Tem muito cliente
que ele já não liga mais para brigar no suporte. Ele só está esperando o momento certo para ele cancelar. E você precisa blindar a sua base. O que é blindar? Eu preciso saber o que o meu cliente está sentindo antes de chegar em mim para cancelar. Outra coisa importante que nós temos que trabalhar muito forte é a retenção. Por que eu coloquei a retenção por último? Porque a retenção praticamente ela não tem que funcionar. Ela não tem que existir. Você tem que resistir o cliente, cuidar dele nesse processo inteiro. E ultimamente eu tenho montado uma estrutura muito forte nos provedores de super saque. Eu comecei o piloto ano passado em algumas operações, que é o seguinte: eu não tenho mais de passar o contato da retenção, passar o contato do cliente insatisfeito que liga no suporte, eu quero cancelar. Não. Nós estamos criando super saque, algumas operações de grande porte e médio porte, para quê? Na hora que o cliente liga para reclamar, eu quero cancelar, a própria menina do atendimento faz a retenção. Leandro, mas você não tem noção, é difícil minha equipe do suporte. Não. A minha equipe do suporte, ela tem que ser um super saque. O cliente ligou, ela vai resolver todos os problemas do cliente ali. Se o cara quiser cancelar, fala assim, não pode cancelar. Eu não quero te perder como cliente. A gente treina as pessoas. Hoje, nos provedores, nós estamos montando escola de treinamento dentro do provedor. Porque a gente sabe da dificuldade de mão de obra. E a gente precisa preparar o nosso time. Já dizia os grandes generais, não adianta ir para a guerra com uma tropa destreinada. É certo que a gente vai perder a guerra. Então a gente precisa preparar isso. E outra, jornada de processos, foco em experiência e SLA. Tempos rápidos de resposta. Tem muita gente que não acompanha o cumprimento de agenda diária da manutenção. E a manutenção, se não olhar, eles acham que tem que fazer do jeito deles, no tempo deles. Você tem que olhar o seguinte, quantos clientes são programados para hoje, quantos que vão atender. É igual gestão, então a gente tem que pensar nisso. A gente precisa disso aqui hoje na nossa empresa, BI. Tem gente, Lúcio, que ainda fica mandando a equipe de liderança fazer relatório no Excel. A equipe de liderança, em vez de estar liderando, está gastando tempo fazendo relatório no Excel, usando criatividade. Não, eu mexi nesse número aqui, aí você não confia nos números. Tem que ter um BI. BI é o quê? Um painel de indicadores para você poder acompanhar os números do seu negócio de forma rápida. Ninguém precisa ir para o Excel, montar uma planilha. Então, o que mais você quer ensinar? Eu quero ensinar para vocês isso aqui, formar líderes. Falei para vocês, faz parte daquele tópico. O que adianta você ter umas pessoas bacanas na sua operação, mas não ter uma liderança? O sucesso para mim, de qualquer empresa, vem da liderança de cada setor. Olha, por que você fala isso aqui então? Olha aí. Vocês viram o erro aqui? A liderança não acompanhou, deixou o pessoal tocar do jeito que estava, produzir as botas, tudo errado. Quem vai pagar essa conta? Seguinte, para a gente ter um time forte, a gente precisa acompanhar. Mas não é estar envolvido dentro do negócio, porque tem muito dono que não está... Ele fala assim, então, mas você fala de visão de drone, mas eu tenho que estar dentro. Não, o que a gente não acompanha, a gente não monitora. A gente precisa ter gestão. E a nossa equipe, o que faltou aqui? Acompanhamento. Aquela velha história, se você deixa o time sozinho, eles fazem o que querem. A gente tem que acompanhar, gerenciar. E aí isso tudo está ligado ao quê aqui? Então, cultura. A gente fala, meu provedor não muda. Tem uma frase que para mim ela é incrível. A cultura engole a estratégia no café da manhã. A gente tem a ideia de dominar o mundo, fazer a melhor empresa. Mas às vezes a cultura de procrastinação, a cultura da equipe de deixar para depois, a cultura da equipe de dar aquela desculpinha, engole uma estratégia às vezes da sua empresa ser a líder naquela cidade. O que acontece? Às vezes a gente tem ideias bacanas, tem muita coisa legal que a gente pensa para o nosso provedor, mas aí o que acontece? Na hora que você leva para o negócio morre. Eu gosto muito do Nilson, o Nilson é cliente do nosso escritório há muito tempo. Ele fala uma coisa que então, eu trago as coisas boas, e às vezes o pessoal para de fazer. Aí depois quando dá pau, ele fala, mas por que vocês pararam? Esqueci. Porque o time não entendeu, não comprou a ideia, não incorporou. E o que isso exige? A liderança tem que entender,
Toda liderança, vocês que são líderes, tem que ser guardião de processo. Ah, Leandro, meu vendedor não gosta de preencher o CRM, o que eu faço? Reza. Reza mais. Mas não rezar o seguinte, fica em cima. Fulano, por que você não preencheu? Ah, o pessoal não gosta de preencher, então começa a cortar a comissão. Cada venda não lançada, ele perde 50% da venda, da comissão dele. Porque a gente só muda por 2 motivos na vida. Ou a gente muda pelo amor, ou a gente muda pela dor. Às vezes o amor é o quê? Dar feedback, não chamar a atenção das pessoas em público, mostrar para elas. Aí o cara não quer mudar e fala, agora eu vou te mostrar. Não lançou venda, perdeu comissão. Porque, gente, a gente tem que ter processos, é igual técnico. A gente paga por produtividade, mas tem que punir também quando o cara faz serviço ruim. Ele tem que entender que precisa trabalhar a excelência. E tudo isso é o que a gente precisa fazer no nosso provedor, trabalhar com essa excelência. Então, o que é cultura aqui, então? Cultura é a aceitação de erros. O que a gente aceita no nosso provedor é o que vai ficar. Se você acha que está bom o cara cumprir só fazer 3 ativações por dia, está bom, vai todo mundo cumprir 3. Cultura é o que a gente permite. Por isso que às vezes algumas operações trazem diretores novos, mais rígidos. Aí o que acontece? Nossa, mudou a operação, aumentou a produtividade. Por quê? Porque trouxe um cara que ficou em cima, mudou a cultura. A cultura tem que mudar. A cultura é a forma que a gente coloca a nossa empresa. E aí a cultura, essa aqui eu vi um dia. Muito provedor não tem isso aqui, missão, visão e valores. E muitos que têm missão, visão e valores, está só no papel de parede. E ninguém da empresa sabe o que é. Eu lembro de um provedor que eu perguntei para o funcionário assim, qual que é a política da empresa? Ele falou, o patrão nunca falou se ela é esquerda ou direita. Mas sabe qual que é a questão? A gente faz muita coisa para nós, a gente tem que pensar como que a gente faz para chegar na cabeça das pessoas. Eu estava nessa academia um dia malhando pelo Brasil, e eu vi isso aqui, lá perto do banheiro. Nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais feliz e saudável. Aí eu não aguentei e fui perguntar ao cara, meu filho, me conta o seguinte, qual que é a missão da empresa? Ele falou, minha missão na empresa é atender bem os clientes, é atender todo mundo bem, porque se eu te atender bem aqui na recepção, o que acontece? Você vai ficar mais feliz, e assim você vai ajudar a missão macro da empresa, que é tornar o mundo mais saudável. Você vai treinar e cuidar da sua saúde. O cara sabia a missão da empresa na linguagem dele, não é na nossa linguagem. Eu quero que vocês entendam o seguinte, nós precisamos desdobrar metas para as pessoas dentro da empresa. Nós precisamos trabalhar essa cultura, essa missão para pôr o time para julgar. Por que você fala isso? Que então, Richard Branson já dizia o seguinte, o erro que a gente comete, temos que focar no cliente? Sim. Temos que ter a melhor experiência? Sim. Mas nós temos que entender assim, os clientes não vêm primeiro, os funcionários vêm em primeiro lugar. Se você cuidar dos seus funcionários, eles cuidarão dos seus clientes. A gente tem que treinar mais o pessoal nosso. A gente tem que criar a convenção de vendas. A gente precisa de vez em quando, tem um pessoal da R-Line aqui, R-Line, cadê a R-Line? Está aqui não, o pessoal não está da R-Line, é cliente nosso, está ali ó, o pessoal da R-Line. Chega de 2 em 2 meses, a gente junta todo mundo num galpão e fazemos uma reunião com todo mundo para apresentar resultado, para todo mundo saber qual que é o churn, o que a empresa está fazendo, compartilhar aprendizados, visitas do diretor internacional em feira, para compartilhar, porque a gente precisa dar informação para as pessoas. Às vezes a gente não está fazendo os nossos problemas, nós estamos paradinhos lá, nós estamos paradinhos. Às vezes a gente não treina o pessoal, traz uma palestra por ano só achando que vai mudar. O segredo da vida é constância. A gente tem que fazer coisas constantes, injetar coisas constantes no pessoal. Então, está proibido vender venda? Podemos vender a qualquer custo? Não, nós temos que dar lucro. Então, o que a gente faz então para dar lucro? Gente, quanto que vocês acham que é a margem que tem que sobrar por mês um provedor? Quanto que vocês acham? Pagando os impostos direitinho, os postes, quanto que tem que sobrar num provedor? Quantos por cento? Sem fazer investimento louco, sem abrir cidade, sem planejamento, quanto que tem que sobrar? Hoje, uma lucratividade média de geração de caixa básica de um provedor, bem estruturado, com as pessoas certas em cada setor, tem que dar mais de 20% de sobra de caixa, pagando todos os impostos e os postes. Se o seu negócio não está dando 20%, você está perdendo dinheiro. Na bolsa paga mais. Você tem que olhar para o seu negócio e entender qual que é o equity. Esses dias a gente sempre está envolvido em alguns M&As, e uma das coisas importantes para vocês, alguns estão adiando a mudança tributária, adiam uma organização, você está perdendo o equity, você está perdendo o valor de mercado do seu negócio.
Na hora que você vai negociar para um fundo, aí eu vou vender para um fundo, aí seu fiscal não está bom, o que acontece? Os caras te comem aquela parte do dinheiro. Aquilo que você deixou de pagar, você perde ali na venda. Então, o seu negócio, você tem que entender, estar organizado, não só para vender, mas até para você buscar um dinheiro. Agora está tendo First Funtel aí, o governo está jogando dinheiro igual louco no provedor. Aí os caras no Simples, eu vou lá pegar o First Funtel, não vai ter muito. Os caras às vezes têm 30 mil clientes, estão no Simples, não conseguem o dinheiro do First Funtel, por quê? Porque não estão organizados fiscalmente. Se eu não me engano, o First Funtel é 2 anos de carência, 6% de juros e divide em 8 anos. Você fazer um dinheiro para expansão. Aí o cara quer, nossa, minha operação tem 30 mil, mas o meu fiscal não está bagunçado, não tem os números. Aí como que consegue o dinheiro? Então não podemos vender a qualquer custo. Então o que nós temos que pensar aqui então? Nós temos que organizar um negócio. E aí entra a visão do líder, a visão focada em resultado. Que é o quê? Todo líder, 60% do tempo dele, ele tem que acompanhar a gestão das pessoas no negócio dele. Porque se você não acompanhar seu time é igual criança no parquinho, eles vão para os caminhos errados. Então, para a sua empresa dar lucro, você tem que gerenciar as pessoas. Para a sua empresa dar lucro, você tem que acompanhar os números. Para a sua empresa dar lucro, você tem que olhar o que está acontecendo no seu negócio, acompanhar com a visão de drone, ver de cima como que estão os números, ver os resultados, reunião de abertura do mês, reunião de meio de mês. Para mim, tem provedor, dependendo do tamanho da operação dele, ele tinha que ter reunião toda semana, todo dia. Como que foi o dia de ontem? Vamos ver quantos cancelou, por que cancelou, como foi o cumprimento de agenda do dia. Não adianta você só delegar para as pessoas fazerem as coisas, você tem que delegar, mas você tem que acompanhar. Não dá para delargar as atividades. Então, o que a gente faz que, então, para as coisas andarem bem num provedor? Primeira coisa, melhoria contínua, melhorar. A gente tem que melhorar o que a gente tem, os processos. Segunda coisa, respeito pelas pessoas. A gente nunca pode chamar a atenção das pessoas na frente das outras. Eu vejo muito provedor perdendo grandes profissionais, porque os caras não sabem trabalhar feedback. Como que é o feedback? Você chamar a pessoa sempre separado, conversar. Outra coisa, a gente toma muita decisão baseada em fato. Eu cheguei uma vez num provedor, e o pessoal queria mudar um processo. Mudar um processo. Eu falei, quantas vezes isso acontece? Nós éramos um provedor de 28 mil clientes. Aí quantas vezes isso acontece? 3 vezes. Eu falei, você quer que eu mude a estrutura do provedor por causa de 3 clientes? Se tem os outros restantes, estão todos satisfeitos? Eu gosto disso porque eu trabalhei no Sebrae muitos anos. Foram anos trabalhando no Sebrae. E uma das coisas, uma vez eu fui atender uma mercearia que era restaurante e bar à noite. A dona lá era gente boa pra caramba, gente finíssima. E quando eu fui atender ela, eu fui para o estoque. Quando eu cheguei no estoque dela, tinha suco de tudo que é sabor. E aí eu perguntei para ela, por que você tem um tanto de suco desse sabor? Ah, chegou um cliente aqui e falou que tinha que ter suco de cajá. Aí eu fui lá e comprei para atender esse cliente do cajá, mas ele não voltou. Aqui falou que tinha suco, tem que ter melancia chinesa. Eu comprei o suco, está aqui. Mas o cliente não voltou depois para pedir o suco. Vocês já observaram que o cardápio do McDonald's, do Subway, ele é reduzido? Não dá mais para você trabalhar com 300 planos, 200 planos. Não dá mais. É igual o pessoal me pergunta, Leandro, quantos planos de internet eu devo ter no meu provedor? Eu vou explicar do jeito mais simples, só 3. E no máximo 3. Leandro, eu lanço um Globoplay, deixa eu te explicar. Globoplay, tudo que você colocar, você pode trabalhar como aditivo de base. Eu vi um negócio da MWC lá em Barcelona, que eu esqueci de tirar essa foto, mas era uma máquina, igual essas que tem no hospital, chega lá, tem chocolate, tem biscoito e tudo, você vai e escolhe o que você quer. O nosso conceito de provedor é pensar que nós vamos ser um supermercado. O cliente vai e escolhe um produto que ele quer com a gente. A gente não precisa ficar enchendo o nosso portfólio de produtos. Eu vi uma coisa muito legal da Vero, no RI da Vero, de organização. A Vero só tem 5 produtos, 5 planos de internet no seu negócio. Dos 5, 80% está resumido a 3 planos. Então não adianta ter muito plano, você precisa ter o plano certo. Então a gente não pode tomar decisão baseada em fato. Outra coisa, é um erro que muita liderança comete. Tem muita liderança que quer fazer a liderança pelo WhatsApp. Tem gente que não vai no dia a dia da operação, eu chamo gerente de ar-condicionado. Só fica no ar-condicionado.
Nós precisamos entender o seguinte, não dá para a gente achar que criar um grupo de WhatsApp, tudo que eu falar ali, todo mundo tem que assistir e tudo. Agora chegou a NR1 aí, ó, que depender da situação vai dar burnout. Se você estressar muito o cara, dá burnout. Então o que nós precisamos entender muito forte hoje? Para fazer a gestão da nossa empresa, a gente precisa definir um canal de comunicação. Tem provedor que eu vou, é Telegram, tem um chat interno, aí tem um WhatsApp, aí depois chega para o gestor, você não está acompanhando os grupos, não? É claro que não vai acompanhar, tem 200 ferramentas, 300 grupos para o cara acompanhar, o cara virou um gestor de grupo em vez de ser um gestor de manutenção. A gente só enfia o povo de grupo, vamos criar um grupo. Ó, gente, vamos criar um grupo da palestra aqui hoje. A gente adora criar grupo. Sabe por que a nossa empresa está perdendo muito? Porque nós somos com uma comunicação ineficaz, que isso atrapalha o desempenho dos nossos gestores, porque o nosso gestor tem que ficar acompanhando o grupo. Em vez da gente falar para o cara, mandar um WhatsApp para o cara, mandei no grupo, todo mundo está sabendo. Aí quando você clica no grupo, só 2 visualizaram. Tem gente até que é gestor que bloqueia o grupo. A gente tem que entender que é mais fácil pegar o telefone e ligar. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos julgando uma sobrecarga muito grande, muito grupo para o gestor. É grupo para tudo, é grupo no Telegram, é grupo para isso. Então a gente precisa ser mais eficiente nos nossos negócios. Então, o que mais você quer me falar? O seguinte, nós precisamos trabalhar o seguinte, liderança, desenvolver pessoas. Qual que foi a última vez que a gente investiu em um treinamento de liderança para o nosso time? A gente precisa treinar o líder para ser líder. Ninguém nasce líder. Às vezes, algumas situações da vida nos proporcionam situações que nos formam líderes. Mas ninguém nasce líder. Líder precisa de preparação. É igual hoje, a gente precisa trabalhar muito nos nossos gestores, inteligência emocional, para lidar no dia a dia com as pessoas, para saber entender de gente. O desafio a partir de hoje é entender de gente. Qual outra coisa aqui então? Liderança inspirados em modelo a seguir. O gestor tem que ser um exemplo para o provedor. A equipe segue o exemplo. Você coloca um gestor que não chega no horário, não cumpre nada, tudo que fala, eu vou ver e não resolve nada, o que acontece? A equipe fica descrente e já não começa mais a respeitá-lo. A gente precisa entender que todo líder que está no setor, você tem que ser um modelo para as pessoas que trabalham com você. E aí, falando para vocês um pouquinho de tudo aqui, está quase chegando meu horário para entrar a Cíntia, eu queria falar para vocês um pouquinho, vocês falaram de indicadores. E tem algumas coisas que são importantes a gente falar de indicadores. Quais são os indicadores chaves de cada provedor? Eu falei de vendas. Agora, quais são? Primeiro, qual é o indicador mais importante de vendas? Taxa de sucesso. Quantos clientes entraram em contato e quantos que estão convertendo? Tempo, uma coisa que a gente não acompanha no comercial e a gente tem que começar a acompanhar. TME. Tempo médio de espera dos clientes para serem atendidos pelo vendedor. Tem hora que o cliente entra em contato para comprar, o vendedor demorou tipo meia hora para responder o cliente. Aí o cliente comprou de outro. Vende mais quem é mais rápido. Leandro, vamos falar do setor de suporte? Quais são os indicadores mais importantes? Quantidade de suporte sobre a base. Você não pode ter mais de 10% dos seus clientes ligando, reclamando de problema. Se você tem mais de 10%, você está com muitos problemas internos. Segundo indicador que é muito importante, é que você só pode ter 5% de OS para a rua com problema. Se o seu provedor está tendo muita gente para a rua resolver problema, resumindo, você está com um problema seríssimo de recorrência de manutenção. Outro indicador para mim muito importante é a inadimplência. A inadimplência a gente mede no ciclo de 60 dias. Não dá para medir a inadimplência no ciclo de 30 dias. Tem que medir no ciclo de 60. Ela tem que ser menor do que seu churn, a negociação. Leandro, qual o outro? O churn, que para mim é o indicador mais importante no provedor. Nenhum churn pode passar. Para mim hoje, trabalhando com provedor de experiência, organizando, sempre seu churn tem que ser menor, principalmente aqui no estado do Paraná, tem que ser menor do que 1,2%. Se seu churn está acima disso, algum problema no seu processo está acontecendo. Então, deixar aqui para vocês como que a gente pode ajudar a nossa empresa. Está aqui um QR Code nosso. Se alguém quiser receber um book nosso aqui, ó. Quem aqui segue a gente no Instagram aqui, me segue no Instagram, levanta a mão. Instagram lá, Leandro Quintão, batendo 36 mil seguidores, 2 milhões de visualizações, com muito conteúdo para telecom.
Como que a gente pode te ajudar? Nós temos hoje treinamentos e palestras, mentorias, consultoria, auditoria que a gente faz no provedor, para ver onde seu processo está deixando a desejar, que a gente pode ver facilidades para tornar a sua empresa mais enxuta, gerar mais lucro e melhor experiência para o cliente. Gente, chegando ao meu final, tem algumas mensagens para deixar para vocês do dia de hoje. A primeira delas, a pessoa mais difícil que você vai liderar todos os dias é você. Porque você sabe o que tem que fazer, mas não faz. A segunda mensagem é que os melhores profissionais e líderes são aqueles que sabem ouvir. A gente precisa aprender a escutar mais. Existe muito curso de oratória e pouco curso de escutatória. A gente precisa aprender a escutar mais e falar menos. Aprender também a ter resiliência. Nem todos os dias serão bons, mas que os dias bons a gente tire lições. E quando os dias estiverem ruins, o que a gente tem que fazer? Aprender a sobressair. O que é resiliência? É seu time perdendo de 4-0, entra para o vestiário e faz 5-4. É virar a chave. Outra coisa importante, não é a cerca que prende o boi, como a gente chama lá em Minas Gerais. É o capim que você come. Cuidado com a zona de conforto. Não se acomode. Não ache que você precisa. Tem muito dono de provedor e provedor que o cara não coloca o SVA. Ele só está vendendo fibra ótica. Não dá mais para viver assim. A gente viu provedores e está vendo o mercado hoje, só trabalhar com fibra ótica, você está indo para um colapso dentro do seu negócio. Outra coisa importante, a gente precisa ter coragem. Mudar dá trabalho, mas com coragem a gente muda. A gente sai de oceanos vermelhos, ficar brigando por ticket, e a gente começa a focar no mercado, onde a gente vai buscar oceanos azuis, oceanos de oportunidade para o nosso negócio. E para fechar com vocês, é uma mensagem para vocês provedores do Brasil. A gente precisa entender o verdadeiro diamante precioso na nossa vida. Certo dia atrás, um empresário muito rico, um fazendeiro, muito, mas muito rico, riquíssimo. Ele falou que ele tinha tudo que ele queria. Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. E aquilo deixava ele insatisfeito, porque ele sempre queria mais. Nunca ele estava satisfeito com as coisas dele. E aí um dia chegou um outro fazendeiro e falou: você tem tudo, mas você não tem o diamante precioso. Aquele cara ficou doido que ele não tinha o diamante precioso. E o que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha e foi percorrer o mundo atrás do diamante precioso. Rodou a África, rodou Roma, rodou Barcelona, rodou Portugal, rodou a Ásia inteira, e nada de achar o diamante precioso. Ele chegou numa rua da Áustria e se enforcou. Aquele cara morreu sem achar o diamante precioso. E aquele cara que comprou aquela fazenda, ele encontrou o diamante precioso, que era um espaço onde ele podia passar mais tempo com a família dele. É um espaço que ele podia ficar mais com seus filhos, cuidar dele. Tem muita gente procurando sucesso nesse mundo, e às vezes o sucesso está do seu lado, seu diamante precioso. A gente não está valorizando os pequenos momentos hoje da família. E a minha segunda história é que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz todos os dias. Um certo dia uma mãe, vocês imaginam uma mãe com um filho de 5 anos, quantos sonhos nós temos para os nossos filhos. E aquela mãe, o menino passou mal, levou ao hospital. Ela descobriu que o filho dela tinha um câncer raro. Aquele câncer raro não tinha cura. E os médicos falaram: só mais 30 dias de vida seu filho vai ter. Aquela mãe pensava que o filho dela ia ser bombeiro, que todo dia ele falava: mamãe, eu vou ser bombeiro. Mamãe, eu vou ser bombeiro. O que aconteceu? Aquele sonho não ia se realizar. Aquele grande sonho da mãe, levar o filho na escola, de ver a adolescência, todo o estresse, não ia acontecer. Mas aquela mãe falou: eu preciso fazer muito mais do que isso. Eu tenho que lutar mais. Aquela mãe foi nos bombeiros, chegou lá e falou assim: meu filho, contou toda a história. Os bombeiros falavam: amanhã nós vamos fazer mais do que a gente pode. Avisa os médicos que nós vamos entrar pela janela do hospital. Que nós vamos entrar pela janela e vamos condecorar aquela criança como bombeiro.
No outro dia de manhã, os bombeiros andando pela rua, em todos os carros especiais dos bombeiros. Entraram pela janela do hospital. Colocaram roupa de bombeiro no menino. Colocaram roupa de bombeiro. Cantaram o hino nacional. E depois de tudo foram embora. A alegria do menino foi tão grande aquilo que os bombeiros fizeram. Nós podemos fazer mais do que isso. Aquele menino teve mais 60 dias de vida. Aquele menino proporcionou à mãe dele mais 60 dias de poder estar ao seu lado da mãe. E o que eu quero dizer para vocês? A gente pode fazer muito mais do que a gente espera. Nós precisamos tomar atitudes diferentes. Essas são as mensagens que eu deixo para vocês. O mercado aí fora está competitivo, tiro, porrada e bomba. Mas nós podemos fazer diferente. Gente, a mensagem que eu deixo para vocês aqui hoje é que a gente tem que olhar a gestão, tem que ter lucro, mas não podemos esquecer da gente não. Nós temos que cuidar de nós. Passar tempo com a família, nem tudo na vida é só trabalho. A gente precisa guardar tempo para passar com os nossos familiares. Por quê? Porque nós temos que fazer a vida valer a pena. Muito obrigado a todo mundo aqui do Paraná. Um abraço para vocês. Beijo no coração de cada um. Sensacional, irmão.